Olá, olá, terceirão! Estamos de volta com CDP EJA, resumão, a história da EJA e sua relação com os movimentos sociais, desde a década de 50 até 70. A década de 40 foi muito importante para a EJA, mas as décadas de 50 e 60 não ficaram para trás. Esses períodos foram marcantes também, principalmente devido à grande atuação educacional de Paulo Freire na década de 60. Além disso, muitos movimentos em prol da educação e da cultura popular existiram movimentando a sociedade, como lemas sobre a conscientização e a participação de todos em benefício da transformação de um quadro social de uma população analfabeta, excluída da vida e da política da nação. É claro que aqui estamos falando de forma resumida, mas muitos autores, didaticamente, dividem estes âmbitos em três. Nós veremos 4 âmbitos: o âmbito universitário, o âmbito das organizações políticas, o âmbito religioso e o âmbito pedagógico. Em cada um deles, veremos esses movimentos dos quais citamos no slide anterior. Âmbito universitário é o âmbito que reúne todas as lutas pela democratização da cultura e da afirmação da cultura nacional, justamente como uma resistência ao imperialismo econômico e cultural norte-americano. Movimento estudantil, arte engajada, valorização das expressões artísticas populares, tudo isso faz parte do âmbito universitário. Alguns exemplos é o movimento da cultura popular na Universidade Federal de Pernambuco e o Centro Popular de Cultura, entre outros. Organizações políticas é o âmbito que diz respeito às lutas urbanas que cresciam neste momento, a organização dos trabalhadores. Começava também a se configurar as organizações dos trabalhadores rurais, que representavam um importante papel político, pois era um número significativo de cidadãos que compunham a força produtiva do país. Âmbito religioso. Aqui vemos a Igreja investindo na formação de jovens para atuação nos meios populares, rural e operário, dando origem a muitos movimentos, entre eles o movimento de educação de base, que teve ação expressiva na educação popular através do sistema radiofônico, aprender pelo rádio, e o movimento da ação católica. E, por último, o âmbito pedagógico, que diz respeito à experiência de Paulo Freire, que sistematizou uma forma diferente de alfabetização de adultos. Sua prática de alfabetização era também uma crítica ao modelo tradicional de educação. E devido ao sucesso da experiência de Freire na cidade de Angicos, ele é convidado a elaborar o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, em meados de 1963. No entanto, com as mudanças políticas, os movimentos de cultura popular perderam sua mobilização e Paulo Freire teve suas atividades interrompidas. Após esse resumo que traz para a gente uma visão geral de muitos movimentos, vamos falar um pouquinho detalhadamente de alguns. Em 1950, a gente vai ter a realidade de uma população brasileira maior de 18 anos constituída por analfabetos numa porcentagem de 55% da população. E é nesse cenário que a Unesco vai estimular o movimento de criação de programas nacionais de educação para adultos analfabetos, para atender a várias regiões consideradas muito atrasadas no país. E assim surge no Congresso de Educação de Adultos, em 1952,
a Campanha Nacional de Educação Rural, voltada justamente para a região nordeste do Brasil. E nesse congresso foi legitimada a frase: ser brasileiro é ser alfabetizado. O MEC também tem a sua atuação. Em 1958, o MEC vai realizar o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, mas depois da experiência da CEA, que não foi uma experiência tão feliz, antes do Congresso, o MEC reúne várias delegações de vários estados do país em um seminário para apontar os problemas encontrados na CEA. Bom, o importante para a gente saber é que a delegação de Pernambuco, composta por um grupo de professores, de educadores, da qual fazia parte Paulo Freire, procurou ir além das críticas, indicando a necessidade de uma maior comunicação entre educador e educando e a necessidade de adequação dos conteúdos e métodos de ensino às características socioculturais das classes populares. Paulo Freire tinha uma equipe no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, e essa equipe ganhou espaço com as suas experiências de alfabetização de adultos que se destacava das demais, em especial pela busca de conteúdos da educação do povo nas condições reais de existência do homem comum. E é por isso que o MEC, em 1963, encarregou Paulo Freire de se empenhar na elaboração de um programa nacional de alfabetização. Com as atividades de Paulo Freire interrompidas, surge então o Mobral, que é uma ação única do governo federal na área de alfabetização de adultos, e foi implementada em todo o país. O Mobral foi criado em 1968, mas ganhou mesmo força em 1970, com duração de 17 anos. Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. E embora a atuação do Mobral se dissesse inspirada pela prática de Paulo Freire, em nada seguia as orientações e a metodologia que Paulo Freire tinha implementado. Em 10 anos, a atuação do Mobral conseguiu uma diminuição de 7% na taxa de analfabetismo no país. Mas foram 17 anos de Mobral. Também é importante nós sabermos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971 vai dedicar um capítulo específico para a educação de jovens e adultos. O capítulo tratava do ensino supletivo. No entanto, embora considerando a educação de jovens e adultos como um direito, o Estado só se obrigava o dever de atender a faixa etária de 7 a 14 anos.